Voltamos aqui com o programa. Como a gente falou no programa inteiro aqui, o tempo inteiro, sobre qualidade de vida, como ter foco, né, para ter uma vida mais saudável, enfim, se manter aí no equilíbrio, né, Ana? Como chegar, porque a gente sabe que tem que ter uma vida regrada, mas como não sair desse objetivo, né? Esse é o maior desafio, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que fundamental é, acima de tudo, a gente ter comprometimento. Né? Sem comprometimento, a gente não sai do lugar. Então, depois dos objetivos bem claros, da definição de quando que eu vou consultar a Nutri, a doutora, quando que eu vou para a estética, né? Assim que eu alinhei os meus objetivos e as minhas prioridades, é muito importante que eu entre em ação. Então, muitas vezes as pessoas definem determinadas prioridades que, na realidade, não são efetivamente prioridades. E quando vê aquele objetivo, tá lá parado. Então, é bem importante que, se realmente, depois de uma avaliação, a gente entende que aquele objetivo é, sim, uma prioridade para aquele período, para aquele semestre, para aquele ano, que a gente defina prazos. Para se cumprir esse objetivo. Exatamente, para cada ação que a gente vai ter que realizar para chegar naquele objetivo ou naqueles objetivos. Porque eu sou chefe de mim mesmo, por exemplo, né? Ó, tem que fazer tal coisa até tal data. Uma espécie de um planejamento. Exato. Pessoal. Então, só que daí a gente tem que entrar em ação também. Eu sempre digo que ação sem prazo igual a ação não realizada. Nossa. Então, é muito importante que a gente se comprometa, né? Daqui a pouco, revisou lá a tabelinha de prioridades, a listinha de prioridades e viu que alguma coisa está parada porque a gente imaginou que aquilo era uma prioridade, mas deixou de ser. Ou é um objetivo importante, mas não para aquele momento. Então, outra coisa que eu acho muito importante é a gente colocar no papel. Porque as pessoas muitas vezes, eu tenho tudo na cabeça, então eu não preciso nem colocar no papel. E aí começa aquela bola de neve, né? Aí fez E o papel, ele é... Eu não sei, mas comigo funciona muito o papel. A gente estava conversando antes de entrar no estúdio aqui, que eu fiz uma meta no domingo, eu disse assim, domingo passado, no passado, isso, para terminar as lembrancinhas do aniversário do João Pedro. Coloquei assim, terminar domingo de noite as lembrancinhas que eu fiz ali. Tem meus dons, gente, tá? Perfeito! E aí eu cheguei domingo de noite, o João Pedro tinha dormido, tudo. Vou agora assistir aqui um filme no Netflix. E aí cheguei ali na geladeira e estava escrito: Cláudia, terminar as 5 lembrancinhas do João Pedro. E aí eu pensei, não, vou ver o filme, e aquilo vinha na minha cabeça. Eu ia lá pegar Cláudia, terminar as lembrancinhas do João Pedro. E cumpriu a meta. E aí eu disse, que saco, né? Esse papel aqui tá me cobrando o tempo inteiro, vou lá fazer. Aí Isso cumpri aí. a meta, Perfeito. com a ajuda do meu marido, obviamente. Mandar um beijo pra ele, senão ele vai dizer que só eu que fiz. Eu quem fiz, né? Mas enfim, o papel te cobra e faz com que tu tenha a lembrança daquela tua meta, de algo que tu tenha que terminar. Exatamente. Né? Eu acho fundamental, assim, uma primeira dica seria, coloque os teus objetivos no papel. Né? E a partir daí, define, Mas tem que enxergar esse papel, Tem que né? enxergar. Eu gosto, pessoalmente, de ter um caderno, né? E eu gosto de escrever à mão. Tem gente que prefere o computador, não tem problema, desde que se comprometa com seus objetivos, com as suas metas. Eu prefiro escrever à mão, no caderno, né? E vou definindo. Bom, para o ano eu tenho esses objetivos estabelecidos, para o semestre o que vai ser prioridade. E aí, mês a mês, eu vou revisando esses objetivos. E aquilo que entra como prioridade não pode estar parado. Mesmo que eu vá dando pequenos passos, é bem importante que eu sempre esteja em ação. Ou seja, tem que ter um tempo para isso, para essa tua prioridade. Exatamente. Vamos dar o teu exemplo, então, da festa de aniversário do filhote. Tu tem X objetivos ali, tem que ver decoração, tem que ver o local da festa, né? Então, assim, tu vai ter vários objetivos e tu tem prazos, então, estabelecidos para que tu verifique cada uma dessas situações, para que chegue dentro daquele período e tu tenha esses objetivos atingidos. Para um emagrecimento, para um outro plano também que vai cuidar da saúde. Bom, eu vou rever minha alimentação, fui na Nutri, aí saí com tudo ali esquematizado. Aí leva 2, 3 meses para ir
para mudar aquele cardápio efetivamente. Então, assim, bom, saiu dali, já se compromete naquela mesma semana a providenciar os alimentos que foram indicados, as mudanças que precisam ser estabelecidas, para já sair de lá já chutando a gol. Né? Não para deixar para comprar. Não vai dormir de boca, né? Começar a dieta na segunda-feira. Se desestimula, né? O que não se mexe, se desestimula e não exatamente. Aí, eu não consigo. Tá, mas não quer ou não consegue? Né? Tem uma diferença bem grande aí nessas duas situações. Então, se eu realmente quiser, se eu realmente me comprometer, eu vou estabelecer os meus objetivos, eu vou sair da Nutri já super ali motivado, aí lá na loja de produtos naturais, adquirir o que eu preciso, ir na feira orgânica, colocar o cardápio lá pendurado bem bonito na geladeira, né? E ir já lá observando, puxa, essa meta que eu venci, bacana, hoje eu vou tomar um suco verde para comemorar, então, sabe? Então, quando a gente cumpre a meta, automaticamente a gente aumenta a autoestima, né? E pensa, nossa, eu consegui cumprir. Como eu sou capaz, né? Faz bem, né? Como eu sou ótima. Né? Então, a gente, por que não? Né? Então, a gente se sente ótimo. É muito bom. Então, só que aí, de novo, aquela situação, a gente saiu de lá super motivado, eu não vou colocar nada em prática, vai dando aquela desmotivação. Então, a gente precisa se ajudar, não se boicotar. E para que a gente possa se ajudar, não adianta só eu chegar bonitinho e botar no papel. E essa meta precisa ser algo atingível, porque daqui a pouco a pessoa, vou botar na meta ali, ó, ganhar 2 milhões por mês. Se a pessoa chega em casa tem 2 milhões. Claro, vamos ser coerentes. Enfim, tem que ser coerente, tem que ser uma meta, trocar o carro, agora eu quero uma Mercedes. Claro, com certeza, a gente precisa ser coerentes, né, com o nosso momento de vida, com o nosso perfil, com todo o nosso entorno, né? Então, de acordo com os nossos objetivos, com o que a gente trabalha, com a nossa vida pessoal, tudo tem que estar de acordo. Então, é muito importante que a gente possa, sim, colocar objetivos, metas audaciosas, mas a gente não pode desconsiderar o pequeno passo. Não adianta a gente querer definir um objetivo super audacioso e já sair dando um passão gigante. Puxa, eu não vou conseguir dar aquele passão, mas se eu der pequenininho, é assim que eu vou chegando lá. É muito melhor tu ser coerente no sentido de estabelecer um comprometimento contigo e tu ir a passo de formiguinha, mas ali indo firme, forte, do que a gente dar um passão, daqui a pouco já desistiu daquilo ali. A persistência porque o que é muito grandioso faz a gente se desestimular, né? Que nem uma pessoa que tá com sobrepeso, sei lá, precisa perder 40 quilos, se pensa nos 40, ela já se desestimula. Mas se ela pensa em 5, depois em mais 5, claro, e assim sucessivamente. De 5 em 5. Isso, né? Eu acho que motiva mais, né? Com certeza, porque se a gente coloca pensando em cada degrau da escada, né, em vez de pensar no topo. Exatamente, então isso que é importante para a pessoa se motivar, dar pequenos passos, mas sempre tendo em vista o objetivo final, o objetivo maior, para que realmente possa estabelecer essa autoconfiança, né, e se sentir forte e bem determinado a chegar no ponto final. Foco, né? Foco é prioridade. E o porquê daquilo, eu acho que é a parte mais importante, né? O porquê dessa ação. O propósito, tu diz, com certeza, tu tem que ter porquê que tu tá seguindo isso, né? O sentimento que tu tem em relação àquele objetivo que tu estabeleceu. E as consequências desse objetivo também, porque eu vejo muita gente, às vezes, almejando algo e não se imaginando naquele cargo, digamos assim, né? Quais são as responsabilidades que tu vai ter com aquele cargo? Porque eu vejo muita gente dizendo, nossa, eu queria ter sucesso, eu queria ser reconhecido nas ruas, eu queria ter isso. Tá, mas e se tu fosse reconhecido nas ruas? Tu já pensou que tu, de repente, não teria final de semana com teus filhos, tu não teria isso, tu não teria aquilo, tu não teria sossego? Pensar nas consequências daquilo que tu deseja também é importante? Com certeza. E aí vem o ônus e o bônus, né? Então, até se falando em qualidade de vida, né? Daqui a pouco a pessoa vai empreender, até porque precisa de uma liberdade, precisa ter mais autonomia. Uma mãe que está empreendendo, até que a gente falou num outro programa. Então, assim, para ela, o valor maior pode ser a liberdade, né? Que ela vai conquistar através de um trabalho mais autônomo, trabalhando como empreendedora. Então, aquilo para mim pode ser muito mais valor do que ter X clientes, ganhar tanto. Então, tu precisa estar muito focado e estabelecer as tuas metas de acordo com os teus objetivos. Adorei, gente. Gurias, infelizmente o nosso tempo está acabando. Os guris já me sinalizaram aqui, a gente tem pouco tempo para acabar o programa.
Muito obrigada, Ana, pelos esclarecimentos. Começando com a Rochelle aqui, contatos, recadinho final, enfim, momento... Queria dar um recadinho final que eu acho que talvez a gente tenha falhado, talvez, quando a gente comentou. A gente não falou em atividade física, né? Eu acho que isso é fundamental dentro de um tema de qualidade de vida, né? Mexer o corpo. Claro que tu tem que comer bem, mas também se mexer, né? Então, meus contatos, meu telefone é 95 16 19 21. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença, Bruna. Recadinho final, contatos. Gente, está abrindo a Estilicato na Ramiro Barcelos também. Com certeza, é um prazer receber todos lá. Ramiro Barcelos, 1263. Sempre muito bom estar aqui, Claudinha. O telefone da Ramiro, 3276-1010. Telefone da Independência, 3276-0000. Nosso site, estilicato.com.br. Obrigada pela presença. Ana Valéria, recadinho final, contatos. Comprometimento, foco, ação, né? Eu acho que isso é importante sempre. O meu site, www.anavaleriavilgues.com.br. Adorei. Eu acho que pensar positivamente também, né? Sempre. Porque eu acho que tu começa a estabelecer as metas quando tu tá pensando positivamente, tu tá pensando, nossa, vai dar tudo certo, vou traçar aqui, né? Sim, pensar positivo sempre. Adorei, obrigada pela presença também. Doutora Débora, recadinho final, contatos para quem está nos assistindo. Muito obrigada por estar aqui no programa, adorei, Claudinha. E acho que o recado final é que saúde é equilíbrio de vários processos do nosso organismo. E que para que a gente possa ter saúde, a gente precisa estabelecer as causas da doença e não apenas tratar o sintoma. Contatos da clínica Beleza Magra. Nós trabalhamos na Beleza Magra, 3061-5047. Obrigada pela presença também. Obrigada por todas aqui pela presença. Obrigada por ter ficado com a gente até o final do programa de hoje. Se quiser assistir novamente, tem a reprise às 9h30 da noite e dá para assistir em tempo na internet, ou seja, às 11 da manhã e às 9h30 da noite, até pelo celular. tvuplay.tv.br. Um super beijo. Fica com Deus sempre.